Beleza, então, mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Realmente é um prazer estar novamente com os irmãos, revê-los e a gente possa continuar crescendo um pouco mais na palavra do Senhor. Estamos nos aproximando dos versículos finais aí do livro do profeta Joel, né? Estamos no capítulo 3 e já vamos finalizar. Eu creio que a gente consegue finalizar hoje, vamos ver, tá? Sem pressa, sem correria, né? Não precisa, mas a gente vai caminhar aqui dentro do que está sendo proposto no nosso estudo. Então, enquanto você abre lá, Joel 3, a partir do versículo 17, eu faço mais uma oração pedindo que o Senhor, então, nos dê graça e sabedoria para entender a palavra dele. Pai, eu te agradeço por esta noite, te agradeço por este momento de culto, de adoração ao Senhor. Te agradeço, ó Deus, porque podemos nos ver e compartilhar as bênçãos que o Senhor tem para nós, orar e interceder um pela vida do outro, ó Deus, e poder também compartilhar graciosamente um com o outro as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, ó Pai, e pela fé, Senhor, recebemos das tuas mãos a unção e o poder de, numa situação como essa, Senhor, continuarmos sempre firmes, cheios de esperança, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos a tua bênção para o estudo da palavra de hoje, que mais uma vez a gente possa sentir do Senhor, ó Deus, aquela palavra que venha nos dar vida, uma palavra que venha revigorar cada um de nós, fortalecer e nos preparar para tudo e para todas as coisas. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus é que oramos e pedimos. Amém, Senhor. Beleza, então Joel 3. Quarta-feira a gente parou aqui no versículo 17, Joel 3, versículo 17, e neste aspecto nós falamos um pouco novamente ali sobre Sião. Eu vou ler aqui o versículo 17, foi a primeira parte do versículo 17 que nós ministramos na semana passada, melhor dizendo, na quarta-feira, e foi assim: assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habita em Sião, o meu santo monte. Então nós falamos um pouco a respeito disto, mostramos qual a razão de ser de Deus falar assim, né, dando para eles a tranquilidade, a segurança, e dizendo, olha, eu vou livrar, eu vou guardar, eu vou proteger, e através disso vocês saberão que eu sou Deus presente, sou Deus que habito no meio de vocês. Mencionamos um pouco lá o texto de 2 Samuel, no capítulo 5, a gente deu uma lida lá naqueles versículos, falando da transição de Davi com relação a Sião, a fortaleza de Sião, mostrando que em Davi, então, dentro do aspecto de herança, né, que Deus deu a Davi, acreditamos ser esta Sião, né, a Jerusalém. E ali, então, a gente mostrou, fez aquela comparação da coroação de Davi, a coroação de Davi e a conquista de Sião, que ele teve. Então, ele foi coroado rei sobre todas as tribos, né? Era primeiro sobre a tribo de Judá, que ele era rei, a gente viu isto lá. Depois, os outros irmãos, os outros irmãos das outras 11 tribos foram até Davi, lá em Hebron, e falaram, olha, reina também sobre nós, porque o nosso rei morreu. E Davi, então, foi eleito rei sobre as 11 tribos. Através disso, ele unificou novamente ali, né, as 12 tribos, a totalidade do reino nas mãos daquele que é rei, daquele que seria o Senhor daquela época, né, naquela época, projetando isso de uma forma messiânica para Cristo Jesus. E a gente viu naquela situação, portanto, que Jesus é coroado rei, ele é rei sobre todos, rei sobre a nossa vida, é Senhor dos senhores, rei dos reis, e ele, Jesus, está à destra do Pai e aguardando, então, agora este momento final, né, de retorno dele, para que a gente possa definitivamente entrar em Sião. Aí se trata, então, da Sião espiritual, Jerusalém espiritual, a cidade santa. Então, nós mencionamos isto na quarta-feira passada. Falamos dessa parte final, né, que Jerusalém, melhor dizendo, vamos falar dessa parte final, eu só passei por cima, mas não entrei nos detalhes. Na parte B do versículo 17, quando diz que Jerusalém será santa e estranhos não passarão por ela. A gente até mencionou que o significado disso é simples, é aquela dimensão de que aonde Deus está presente, então tudo é santo, tudo é purificado, tudo é separado, tudo tem aquele aspecto de exclusividade, né, do Senhor, para o Senhor, com o propósito de servir ao Senhor. Então, de uma certa forma, quando o profeta Joel fala a respeito disso,
Jerusalém será santa, ele está mostrando para nós que não é aceitável, né, de maneira alguma, né, é inaceitável, melhor dizendo, que qualquer pessoa que não seja realmente do Senhor, chamada pelo Senhor, né, comprada pelo sangue de Cristo Jesus, possa ser encontrado na presença deste Deus, né? Ou seja, nada inaceitável, então pode ser encontrado ali na presença de Deus. Tem que ser aquilo que Deus realmente quis para si, aquilo que Deus escolheu para si. Então essa parte do versículo 17 nós finalizamos, e eu só quero destacar aqui a parte final do versículo 17, quando diz estranhos não entrarão mais por ela, não passarão mais por ela, né? Estranhos não passarão mais por ela. Aqui isto significa que a cidade não mais vai estar sujeita aos inimigos. A gente tem que sair um pouquinho daquela visão, num aspecto de achar o seguinte, que Jerusalém, Sião, é a cidade de Deus e que aí ninguém pode entrar nela a não ser, né, aqueles que o Senhor chama. Pensando no aspecto geográfico, não. Agora, pensando no aspecto espiritual, sim. Né? Então, essa cidade do Senhor, né, os céus, a Jerusalém espiritual, ela não estará de maneira alguma sujeita aos inimigos, né, aqueles que o Senhor não chamou. Portanto, só pode estar em Jerusalém, né, aqueles que adoram ao Senhor. Quem não adora o Senhor, quem não professa o nome de Jesus como Senhor e Salvador, são estranhos, são estrangeiros, né? E não vão poder adentrar os umbrais eternos, não passarão por ela. Tá? Então isso é muito importante. Para eles na época lá, para Joel e para todo o povo, isto tinha uma conotação bem diferente para nós, né? Porque lá Jerusalém, onde eles estavam, havia guerras, né, etc. e tal, a separação, como a gente viu, do povo de Deus para um lado, para o outro, sendo levados. As nações pagãs vinham e tentavam destruir Jerusalém. Então, todos que passavam por Jerusalém, todas as outras nações ímpias que passavam por Jerusalém, queriam tirar um pedaço dela, né? Queriam destruí-la, dizimá-la e aproveitar. Principalmente sabendo de quem era Jerusalém. Né? Então, aí eles tinham esse propósito, esse intento no coração. Então, quando a gente vê neste verso que Jerusalém será santa de tal forma que estranhos não passarão por ela, então traz, né, este significado para eles lá de segurança, de proteção. Portanto, Jerusalém será uma cidade protegida, né? Isaías, no capítulo 26, versículo 1 de Isaías, trata um pouco a respeito disso. E eu deixo para você ler todo o capítulo 26 de Isaías depois, porque ele é belíssimo até no aspecto do que nós estamos vivendo e experimentando, porque ele trata a respeito da esperança que Deus traz para o povo dele, né? É um cântico de confiança no Senhor, um cântico de bênção nas coisas que o Senhor tem para nós. Mas no versículo 1 aí de Isaías 26 diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Que cântico? Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Observa que isso tem a ver com este aspecto de que estranhos não passarão por ela. A cidade de Deus está protegida. É uma cidade forte, edificada. É a cidade de Deus. Né? E o que Deus faz? Como ele protege essa cidade dele? Através da sua mão que salva. Então, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Então, para entrar na cidade de Deus, tem que ser um salvo. Tá? Então, isso mostra aspectos importantes para nós. Eu deixo para você ler todo o capítulo 26, tá, de Isaías, mas vai para o versículo final, Jefferson, versos 20 e 21. Versículos 20 e 21 aí de Isaías 26. Eu estava lendo o capítulo todo, né? Não vou entrar no mérito desses dois versículos finais, mas eu fiquei pensando se isso também não se parece um pouco com aquilo que a gente está vivendo agora, em termos proféticos, né? Olha só, versículos 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. É o que nós estamos vivendo hoje, experimentando, né? No certo sentido. Versículo 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu
e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Achei muito forte esses dois versículos, né? Pensando na maldade, né, do ímpio nos dias de hoje, a ponto de Deus manifestar a ira dele, né, da forma como manifesta sempre, na pessoa de Cristo Jesus, trazendo a esperança e a salvação para todos nós, né? Mas achei interessante a maneira como o profeta Isaías também lidou com isso naquela época lá, né? A situação de ficar confinado. O povo de Deus, olha, entra para dentro de casa, fecha a porta, tranca, né? E sossega, espera até que Deus possa passar, né? Isso leva também para a situação lá de Atos, né? Quando a gente estudou um pouquinho a respeito da descida do Espírito Santo, mas naquele momento também em que os discípulos são orientados para ficar, aguardar e esperar. Então, sempre tem da parte de Deus o cuidado de Deus para conosco, o amor de Deus para com o povo dele, no sentido, olha, fiquem quietos, aguarda, se protege. Não tem nada a ver com vocês, a minha ira, porque a nossa situação, Deus falando para nós, né? A nossa situação já está resolvida pelo meu filho, então fica tranquilo, falando para nós, Deus falando para nós. Então, acho que vale a pena você dar uma lida em todo o capítulo aí, né, 26 de Isaías. Volta lá para Joel, então, 3. Versículo 17, então nós terminamos aqui. Versículo 18. Joel 3, verso 18. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Setim. E acontecerá que aqui nós nos deparamos com as bênçãos abundantes que o Senhor tem, né, para todos nós, as bênçãos que o Senhor tem para todo o povo dele. Então Deus promove a restauração de Israel, declara que ele vai estar presente, e aí ele fala que naquele dia, nesse momento, nesse dia em que Deus vai estar presente, os montes vão destilar vinho, as colinas leite, os rios, né, vão estar transbordando, cheio de águas, e o texto ainda fala que sairá uma fonte, né, da casa do Senhor e que vai regar todo o vale de Setim. De uma certa forma, o que a gente nota aqui, que esse versículo traz para nós em termos de entendimento, é que nada, absolutamente nada, vai nos faltar. Tá? Toda a abundância da parte de Deus e com toda a variedade na abundância de Deus para nós, será derramada sobre cada um de nós. Agora, é importante olhar para este aspecto, quando Deus fala que naquele dia isto vai acontecer, porque isso trata da restauração. Então é Deus mostrando a maneira como ele vai fazer a restauração dele. Então na hora que a gente pensa em restaurar, significa fazer aquilo melhor. Né? Aquilo vai ficar melhor, vai ficar muito melhor do que era antes. Então quando Deus fala que isto, né, dessa forma clara para o povo dele, que ele, naquele dia os montes vão destilar vinho, as colinas leite, né, os rios vão transbordar de águas, ele está mostrando que ele vai fazer a restauração do povo dele, e a maneira dele mostrar que ele vai estar fazendo esta restauração para o povo dele é trazendo de volta as bênçãos para o povo dele. E a gente já estudou isso exatamente no início do versículo 17, onde Deus mostra esse aspecto ele dá a bênção para mostrar para nós que ele é Deus conosco, é Deus presente. Então ele vai fazer a mesma coisa aqui, né? Agora, é importante que ainda que toda essa bênção possa estar disponível para nós, né? Como está aí o texto, é bom entender que o foco aqui não deve ser as variedades destas bênçãos, né? O destilar do vinho, o leite que vai descer, as águas que estarão, né, transbordantes a todos, né, naquela época, a fonte que vai vir da casa do Senhor, do trono do Senhor, né, e vai regar a toda a terra. O importante não é estar olhando para as bênçãos especificamente, né, mas manter o foco no entendimento, né, que a gente vê do texto, de que nenhuma felicidade, nenhuma alegria vai nos faltar quando Deus está presente. Tá? Isso tem a ver com o versículo anterior, quando Deus fala assim, eu habito. Então ele está habitando entre nós, em Jerusalém. Ele habita conosco. Então, ainda que ele nos dê a bênção, né,
do alimento, a bênção da providência, a bênção da segurança, do livramento, enfim, todas as bênçãos que o Senhor possa dar, aqui simbolizadas no vinho, no leite e na água, né, que vem de forma transbordante, abençoada para tudo e para todos. O foco que a gente tem que ter é naquele que abençoa, e não ficar pensando somente e unicamente nas bênçãos que vêm para nós. E como homens que somos, é fadado a cada um de nós, muitas vezes, se deixar levar pelo brilho da bênção e esquecer aquele que brilha ao conceder a bênção, que é Cristo Jesus. Ele é o resplendor da glória do Pai. Então o foco é estar sempre olhando para o Pai, olhando sempre para Cristo, buscando sempre nele. E as bênçãos vêm como promessa que ele já nos concedeu, né? O próprio, vamos dizer assim, que neste aspecto que está aí do versículo 18, o próprio Espírito Santo, portanto, do Senhor, é quem vai satisfazer, né, com a certeza da reconciliação. Deus está trazendo a restauração. E quem vai dar para nós essa satisfação, quem vai dar para nós essa segurança? O próprio Espírito Santo. Daí a razão pela qual ele disse que este Espírito seria derramado. E a satisfação desta reconciliação que o Espírito Santo vai dar para nós, ele a dá pela fé, tanto quanto ele nos dá as bênçãos terrenas. Então, todas as bênçãos que eu recebo de Deus, as bênçãos que eu chamaria de bênçãos terrenas, o emprego, o trabalho, a saúde, a família, o namoro, enfim, tudo que Deus nos dá como bênçãos, a satisfação de ter estas bênçãos, ela é nos dada não porque eu realmente estou satisfeito em recebê-las, mas porque o Espírito Santo ministra no meu coração a satisfação pelas bênçãos recebidas. E essa satisfação vem pela razão de saber que eu só posso usufruir destas bênçãos porque eu estou restaurado, porque estou reconciliado, porque fui realmente salvo e guardado em Cristo Jesus. Olha para o aspecto da entrada em Jerusalém. Só pode entrar em Jerusalém aquele que adora o Deus de Jerusalém. Ok? O nosso Deus. Então é a mesma coisa. Só posso usufruir das bênçãos celestes se realmente eu tenho essa reconciliação promovida pelo Santo Espírito de Deus sobre a nossa vida. Ok? Então é muito importante ter este aspecto no coração, né? Então, há tanto as bênçãos terrenas quanto as bênçãos espirituais são nos concedidas pelo Espírito Santo, na mesma medida, em termos de satisfação, em termos de gozo, mas tem como razão de ser a reconciliação que o Pai já promoveu sobre a nossa vida, né? Muito bem, ainda dentro do versículo 18, a parte final do versículo 18. Uma fonte sairá da casa do Senhor para regar o vale de Sitim. Este vale, o vale de Sitim, ele ficava ali perto das divisas de Moabe. Se você se lembra um pouquinho do texto sagrado, esse vale foi exatamente o último acampamento, o último lugar que Josué esteve antes de entrar, antes de atravessar o Jordão, antes de passar pelo Jordão. Então foi o último lugar que Josué esteve, foi o acampamento final. E foi naquela situação em que a Bíblia fala que Josué enviou 2 espias, né, para que pudesse entrar lá na cidade, verificasse a cidade, etc. e tal. E esses espias ficaram hospedados na casa de Raabe. Aí teve toda aquela situação, né, de que Deus também livrou Raabe, porque ela guardou os espias quando vieram, né, para matar os espias, etc. e tal. Então, o Vale de Sitim é aquele lugar. Josué estava ali, acampado no Vale de Sitim, e esperando o momento de atravessar, de chegar, esperava o relato, né, vamos dizer assim, dos espias. Então é aquela região, né, que está ali. Tá lá depois, se você quiser dar uma olhada, é Josué 2:1. Né? Em Josué 2:1 tem essa observação. Tá? Mas aqui para nós, o profeta Joel está dizendo que a bênção, né, de Deus, que bênção? Essa bênção da restauração, esta bênção que vem em consequência de trazer também a bênção material para todos nós, essa bênção de Deus, né, na Judéia seria tão abundante, ela seria tão imensa, tão grande, tão profunda, né, que derramaria em toda a parte e chegaria até, vamos dizer assim, os vales desérticos ali perto de Sitim. Tamanho a graça de Deus, o amor de Deus, tamanho a bênção de Deus. Né?
Então, agora entenda, tudo isso por causa de quem? Por causa do povo dele. Portanto, por causa de todos nós, que agora fazemos parte do povo de Deus. Então, a bênção de Deus se estende, ela é infinita. Por isso que há um texto que fala, olha, veja, para onde os teus pés puderem alcançar, aonde os teus olhos puderem alcançar, ali é terra abençoada, né? Então, se você traz isso para o lado da questão da salvação em Cristo Jesus, então a salvação se estende por todo o universo, por todo o planeta, né, por toda a terra, por todo o mundo, para que muitos que foram já escolhidos e chamados possam ali dar o testemunho da graça e da salvação em Cristo Jesus. Então, ainda que essas terras sejam áridas, a bênção chega lá, né, e traz um manancial de bênção da parte de Deus. Tá? É o que está aí no versículo 18, essa parte final do versículo 18, ok? Verso 19. É interessante o que fala no verso 18 em termos do alcance da bênção de Deus, o quanto essa bênção transborda e chega até estes lugares, mas veja o verso 19, ela exclui, né, algumas nações, né? Mas na verdade é de forma representativa todas aquelas nações que não foram chamadas. Versículo 19, o Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente, né? Então o Egito se tornará uma desolação. Aqui significa que estas nações, Egito e todas as outras nações, né, que não foram escolhidas, elas não serão participantes das bênçãos do Senhor. Ainda que estas bênçãos tenham, vamos dizer assim, a potência de alcançar a tudo e a todos, estas nações, as nações pagãs, não é especificamente só o Egito e Edom, representativamente, todas aquelas nações que não foram escolhidas não serão participantes das bênçãos do Senhor. Então, olha para o aspecto da salvação em Cristo Jesus. Então, ninguém força a salvação. Nenhuma nação força, né, a salvação. A salvação é aquilo que Deus quer, da maneira como Ele quer. Ele salva, Ele escolhe, né? Então, dentro desta escolha soberana de Deus, ainda que algumas nações falem, não, eu vou me salvar quando eu quiser, eu entro a hora que eu quiser, né, neste céu, se ele é verdadeiro, eu vou entrar a hora que eu quiser. Não funciona desta forma, né? O texto mostra de uma maneira muito clara que aqueles que não são adoradores do Senhor não têm como entrar e participar destas bênçãos do Senhor. Portanto, os inimigos de Deus não vão usufruir estas muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre a terra, né? Mas por que esses inimigos não vão usufruir? A resposta está dentro do próprio versículo, né, 19. Por que estas nações não vão usufruir destas bênçãos de Deus? Por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá. Então, outra vez, dentro daquele ponto que nós estudamos, né, Deus traz para si, chama para si, né, esta situação. Novamente, Deus aqui mostra o interesse dele pela igreja e a forma como Deus vai retalhar as afrontas que a igreja dele, o povo dele, está sofrendo. Então, isso é bom saber disso e é importante saber disso, porque não cabe a nenhum de nós fazer a justiça, né? Não cabe nenhum de nós julgar, não cabe nenhum de nós dizer, não, não pode, não vai, né? Você vai para o inferno, se você fizer... Não, não cabe, isso é de Deus, só Ele pode fazê-lo, nós não podemos, né? Então, neste aspecto, quando o texto revela aqui que a razão pela qual estas nações não vão participar das bênçãos é por causa da violência que fizeram, é Deus falando, né? Fizeram uma violência contra o meu povo, o povo que eu escolhi. A gente já estudou sobre isso, nós mostramos logo, né, no momento em que, no versículo 16 e 17, no momento em que Deus manifesta ali, né, com a sua voz poderosa, a sua ira para com o povo, em razão do povo dele ter sido dizimado, destruído, ter sido perseguido, etc. E tal. Então, as nações ímpias vão tremer diante disso. Então, novamente, Deus aqui manifesta esse cuidado dele para conosco. Então, nos dias de hoje, é isto. Tá? Nós somos do Senhor, temos, como a gente viu em termos de conhecimento de fé, a salvação, em termos da experiência, eu vejo que Deus vai manifestando dia a dia, até a vinda do Senhor Jesus, o cuidado dele para comigo, a proteção dele para comigo. E por que Deus me protege? Por que Deus toma esta causa, né,
para si com relação à minha pessoa? Por causa de mim mesmo? Porque eu sou bom, porque eu sou maravilhoso, porque eu faço boas coisas, porque eu amo este Deus? Não, é por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, foi quem promoveu esta possibilidade, né? Foi através dele, pela pessoa dele, pelo sangue de Jesus, que nós agora entramos nessa presença do Deus Todo-Poderoso e somos ali abençoados também desta forma, né? Então, versículo 19. Versículo 20. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Bom, aqui no versículo 20, Deus ressalta, vamos dizer novamente, né, a redenção, né? Portanto, ele fala da aliança dele, ele ressalta novamente aqui a redenção para com o povo dele, né? E será uma redenção não mais curta, né? Não será uma redenção por um período curto de tempo, mas uma redenção eterna, uma redenção longa, uma redenção para sempre, perpétua, né? Judá, porém, será habitada para sempre. Quer dizer, Deus confirma isso. Judá, Jerusalém, né, será habitada para sempre. Deus está confirmando a redenção dele. Por que que ele diz isso? Por que que ele confirma essa redenção? Porque ele agora está habitando no meio de nós, né? A parte final do versículo vai mostrar isso, do versículo 21. Então, essa é uma redenção eterna. Quer dizer, o fruto, portanto, o fruto da redenção divina é eterno. Né? Por quê? Porque Deus, o nosso Redentor, é eterno e é fiel. Então, Deus nos redimiu, Deus nos chamou, Deus nos salvou. Esta salvação é eterna, é garantida. Né? E por quê? Porque Deus fez isso. Porque a palavra dele não muda. Ele nos escolheu. Né? Ele nos escolheu, nos chamou, ele nos amou, ele nos protege, ele nos guarda. E aí ele sai como este Deus que guerreia, este Deus que é juiz contra as nações, né, inimigas que vêm ter contra nós. Então, Judá será habitada para sempre. Então, tem um aspecto aí de eternidade. Então, Jerusalém celestial, aquela que o livro de Apocalipse fala que vem da parte de Deus, né, para onde nós vamos, é eterna, é para sempre. Né? Então, de geração em geração, para sempre, ok? E finalmente, versículo 21, eu vingarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Na minha versão diz vingarei, na versão que vocês têm diz eu expiarei. Né? Dentro do versículo 21, o que eu ressalto aqui em termos de entendimento para nós, é a tônica que o profeta Joel dá, mostrando que é Deus quem vai fazer. Eu expiarei, eu vingarei. É Deus quem está fazendo isso, não somos nós. Então, nenhum pastor tem autoridade para vingar e expiar, em termos de redenção, a vida de qualquer pessoa. Só Deus pode fazer. Nenhuma igreja tem esse poder. Só Deus pode fazer. Então, mais uma vez aqui mostrando o poder de Deus, né, com relação a tudo isso. Eu expiarei o sangue daqueles que não foram expiados. Né? Eu vou vingar o sangue daqueles que ainda não foram vingados. Então, de novo, né, o profeta aqui chama a nossa atenção para a aliança, né, de Deus conosco. Dentro daquele aspecto que nós já abordamos aqui, né? Deus prometeu tudo o que ele mencionou, sem que nós merecêssemos. Tá? Então, tudo que Deus falou que ia dar em termos de bênçãos para nós, de proteção, de cuidado, não foi porque nós merecemos, não foi porque ele olhou para nós e falou, esse povo é um povo bom, maravilhoso, eu gosto desse povo, então eu vou honrar a minha palavra com eles. Não, Deus honra a palavra dele para com a gente, porque ele nos escolheu e diz, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Né? Então, Deus nos adotou como filhos, ele nos elegeu, né? Ali no Monte Sião, ou seja, em Jerusalém, né? E ao nos eleger ali, ele se faz habitar ali para estar entre nós e no meio de nós. Então eu diria o seguinte, que essa é a razão porque Deus estava agora inclinando a sua graça e a sua misericórdia e a sua salvação para todo o seu povo. Por quê? Porque ele, Deus, quem pode fazer, e ninguém mais pode fazer isso. Né? Eu concluo aqui esse texto, né, versículo 21, com essa parte final, só fazendo uma menção, quando a parte final diz assim, o Senhor habitará em Sião. Tá? Então, Jerusalém, tá? Celestial, espiritual. O Senhor habitará. Então, para todo sempre, o Senhor estará entre nós e nós com ele.
Alguns teólogos, estava lendo a respeito disso, dizem que quando Joel termina, porque os aspas, né, vão até a parte dos espiados aí, né? Eu espiarei o sangue dos que foram espiados. Fecha aspas. E aí essa parte final aí, porque o Senhor habitará em Sião, é Joel terminando, né, o livro dele, a profecia dele. Então alguns teólogos dizem que essa parte final aí, e o Senhor habitará em Sião, terminou de uma forma muito abrupta. Acabou. É como se ainda faltasse alguma coisa, faltasse um pedaço. É como se ainda Joel precisasse ter escrito mais alguma coisa para dar sentido. Né? Eu não concordo com a postura destes teólogos desta forma. Não são muitos que pensam assim. Né? Mas eu não concordo, se alguém leu a respeito disso, não é a minha postura. Quando eu vejo aqui, e o Senhor habitará em Sião, e ponto final, é tudo. É tudo. O que você precisa acrescentar ao saber que Deus vai habitar entre nós? Acrescentar mais o quê? Fala para mim. Não tem mais nada o que acrescentar, não é verdade? Não é isso, gente? Alguém chega e fala assim para você, olha, Deus vai habitar com você. Aí você fala assim, só isso? Não dá para acrescentar mais alguma coisa? Não dá para ele me dar mais alguma coisa? Não. É Deus morando com você. E como é que ele fez isso? Fazendo de cada um de nós o templo, né, dele, e derramando o quê? O Espírito Santo, como Joel havia prometido, né? E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito. Então aqui, em nós, o Espírito Santo mora e habita. Ele habitará em nós. Está morando aqui, agora. Né? Até a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, onde para sempre estarei com ele. Mas ele já habita comigo aqui. Esse habitar de Jesus comigo é tudo. É tudo. Eu agora só tenho que usufruir daquilo que ele quer dar ou não, do que ele quer fazer ou não sobre a minha vida. Mas ele já está habitando comigo. Tá bom? Então eu creio que seria até aqui. Acho que a gente pode fechar. Né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui. Não, somente isso. Né? Amém? Gente, com isso nós terminamos o estudo de Joel, dos 3 capítulos. Lógico, não tive e não tenho a pretensão nenhuma, né, de ao estudar o livro de Joel, de ter talvez toda a sabedoria que alguns teólogos têm, né, ao ler isso. A gente sempre está lendo bons teólogos, aprendendo e crescendo, mas eu espero que tenha sido bom para vocês em termos de estudo, espero que tenham aprendido bastante, crescido bastante. Não significa que agora está tudo entendido, né? É bom para aguçar a mente, desafiar a mente, para nós pensarmos um pouco mais a respeito de situações ou de outros problemas, outras dificuldades, e que o livro de Joel vai nos ajudar bastante para entender, né, de forma clara isso. Mas eu me dou por satisfeito, até aqui está tudo bem. Pastor, então a gente não precisa mais de estudar o livro de Joel. Engano. A palavra de Deus é viva e eficaz. Né? Acabei de estudar o livro de Joel, legal, aprendi muita coisa. Olha, amanhã de manhã você vai abrir, você vai perceber, nossa, olha isso aqui, eu não tinha visto isso aqui. Olha só como isso aqui está falando diferente por causa do momento que eu estou vivendo agora. Né? Então continue lendo sempre, aprendendo sempre. E eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, esclarecer, para pesquisar, para ajudar no que for necessário. Tá bom? Mas está aí, 3 capítulos em Joel. O Dunho está me passando pelo SMS aí, às vezes a gente conversa, de alguns irmãos já manifestaram aí o desejo de outros estudos, em outros livros, né, etc. e tal. A gente está acompanhando, vendo, para a gente ter aí a oportunidade de continuar. Né? Talvez aí para segunda-feira começar um estudo novo, quem sabe num outro livro, ou através de um outro tema. A gente recebeu algumas coisas. Eu estou fazendo um pente fino, né, Júnior? Eu vou fazer um pente fino lá, tá? Para dar uma olhada, para ver o que a gente pode escolher para falar, para compartilhar com os irmãos. Mas não deixem de falar com ele, coloca lá no WhatsApp do grupo, etc. e tal, qual o seu interesse, qual livro você acha que valeria a pena estudar, para que a gente possa ir pesquisando com calma e já colocando na fila lá, né? Eu creio que a gente ainda vai ter muito tempo pela frente para estudar.